Gomes, vamos falar de reforma tributária. A gente sempre fala aqui um assunto que gera muitas dúvidas, né? O primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora será analisado pelo Senado, e mesmo com a discussão no Congresso Nacional, esse assunto ainda gera muitas dúvidas, as pessoas ficam sem entender, principalmente como é que isso afeta o dia a dia de cada um. E o Central 98 recebe agora o Fernando Matos, que é diretor de assuntos jurídicos do Sindicato de Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, o Sindifisco MG. Fernando, bom dia, um prazer te receber aqui no estúdio do Central 98, segunda edição. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Fico à disposição de vocês. A gente sempre que fala em reforma tributária, uma coisa que vem à mente, que pelo menos é o desejo de todo mundo, é falar, será que a gente vai entender melhor como é que funciona esse sistema de tributação, né? Vai ter uma simplificação do imposto. O que está mudando com essa reforma? Conta pra gente. Pois é, essa é a marca dessa reforma tributária realmente. A sua colocação é perfeita. Há uma simplificação nos tributos. Não tem dúvida nenhuma que essa reforma é necessária. Nós hoje temos, no momento, ao consumo, nós temos 5 tributos incidentes. É o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS e o IPI. E quando a gente fala de ICMS, PIS e COFINS não cumulativo, nós temos uma legislação extremamente complexa. É uma legislação que realmente é tudo para dar errado para o contribuinte. E o que vem nesse novo modelo é eliminando esses 5 tributos e, de certa maneira, trazendo para um único tributo, que nós chamamos de IVA dual. Na verdade, é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição por Bens e Serviços. Parece que são 2, mas, na verdade, não são. É um só, porque nós temos a mesma legislação para o IBS e CBS. Então, veja, hoje nós temos 27 estados, considerando o Distrito Federal um estado. E cada estado tem a sua legislação. Então, nós temos 27 legislações diferentes. Nós temos 5.568 municípios. Imaginando que metade deles incide a ISS, nós temos um pouco mais de 2.000 legislações de ISS. Realmente chega a ser um manicômio tributário. Isso tudo vai acabar e vai ter uma única legislação do CBS e IBS, são legislações idênticas, valendo para o Brasil inteiro. Então, não tem dúvida nenhuma que haverá uma simplificação. Isso está muito claro. Uma simplificação na forma de você pagar, uma simplificação na forma de você calcular. A legislação vai vir com uma simplificação muito grande. Com certeza, o contribuinte, as empresas, vai notar claramente uma redução no seu custo de apuração, na sua facilidade de identificação de quanto você deve pagar. Coisa que hoje, eu diria que é quase assim, impossível. Ô, Fernando, eu sempre falo aqui, se a gente passar a entender melhor o sistema de tributação, a gente tem, claro, esses benefícios que você apontou aí, inclusive para as empresas, principalmente, precisam fazer toda essa apuração, mas até para o cidadão comum, porque se a gente entende melhor um sistema, a gente fica melhor até para cobrar, né? A gente falando, não, eu sei o que eu estou pagando, eu entendo como é que funciona a tributação, eu acho que isso gera um ânimo na população, até para falar assim, deixa eu cobrar aqui um pouquinho onde é que o meu imposto está aplicado, porque eu sei exatamente o que eu estou pagando. Hoje em dia, basicamente, a gente não sabe. Perfeito. Isso é um outro ponto fundamental na mudança da reforma tributária. A maioria dos impostos hoje é por dentro. Você, quando vai lá na gôndola de um supermercado e pega um produto e leva esse produto ao caixa, você não sabe quanto de imposto está embutido naquilo ali. Você sabe o valor da mercadoria, paga e vai embora. Isso mudou também. Com a nova modelagem, o produto que você pega na gôndola ainda não está com tributo. Quando passar pelo caixa, que o tributo vai ser incluído e você vai ter a noção exata de quanto você está pagando de tributo naquela operação de compra de mercadoria ou serviço. Então, isso também vai mudar a cidadania, né? Os cidadãos vão poder verificar exatamente qual é o valor exato de quanto ele está contribuindo. Eu acredito que o susto vai ser grande no final, na hora do pagamento. Certeza. Olha só, Fernanda, a gente está tendo essa discussão, né, no Congresso Nacional, e a gente teve aí uma primeira aprovação, né, de um primeiro projeto na Câmara dos Deputados. Esse projeto vai seguir para o Senado. E nós tivemos ali a inclusão de alguns produtos que vão ter isenção de impostos. Entre eles, eu vou citar rapidamente, que aproxima da população, alguns cortes de carnes. O que a gente pode falar sobre isso? O que essa isenção pode provocar? Pois essa é uma parte preocupante do que aconteceu na Câmara dos Deputados e realmente está seguindo agora para essa discussão no Senado. Qual é o impacto dessa preocupação? É na alíquota. Nós temos que lembrar que tem um bolo para ser repartido, um bolo de mais ou menos 1 trilhão.
Quanto menos pessoas forem participar desse bolo para pagar, maior vai ser a nossa cota. Então, quanto mais isenções você conceder, mais essa alíquota tende a aumentar. Então, no projeto inicial, ou seja, no PLP 68, que é o que regulamenta o IBS-CBS, a alíquota estimada era de 26,5%. Então, a gente já nota que já não é uma alíquota assim, dentro da visão mundial, não é uma alíquota baixa, é uma alíquota um pouco elevada, mais razoável dentro de um cenário mundial. Só que quando você inclui aos 45 do segundo tempo as carnes, né? E nós estamos falando não só disso, pessoal, né? Carne, peixes, crustáceos, queijos, óleo de milho, aveia, farinhas, isso tudo foi incluído como isenção. Ou seja, o 26,5% estava pensado sem esses produtos. A conta não vai fechar, pessoal. E não ficou só por aí. Dentro da redução de 60%, porque existe uma redução de 100%, que é o caso da cesta básica, e existe uma outra redução a 60%, ou seja, você vai pagar 40% de 26,5%. Dentro disso, colocaram-se pão de forma, extrato de tomate, medicamentos com registro da Anvisa. Ou seja, olha quanto benefício foi incluído e mantendo, em tese, uma limitação de 26,5%. Essa conta não vai fechar. Ô, Fernando, e quando você fala que a conta não vai fechar, a gente corre o risco de ver, por exemplo, um aumento no preço de outros produtos no intuito de tentar fazer uma compensação e fazer a conta fechar no final de outra maneira? Não é bem assim, porque hoje isso também acabou, né? Nós temos uma alíquota referência, que é 26,5%, e nós vamos ter uma outra alíquota com redução de 30%, uma terceira alíquota com redução de 60% e uma quarta alíquota com redução de 100%, ou seja, isento. Então não há muito essa possibilidade. Então, qual é a possibilidade que a gente vislumbra? É alguns produtos terem que sair dessa lista e ir para a tributação normal. Então, e aí sim, nós temos o chamado imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado, ou seja, junto disso, criaram-se mais um tributo, que é para aqueles produtos que fazem mal à saúde ou ao ambiente. Em tese, né, pessoal? Em tese. Então, a possibilidade que tem para compensar, para o bolo arrecadatório chegar ao que se espera, é levar algum desses produtos para essa lista do imposto seletivo ou retirar alguns produtos dessa isenção. A verdade é essa, com 26,5%, com essas isenções todas, a conta não fecha. E para ela fechar, teremos de ter essa possibilidade de movimentar produtos entre as alíquotas ou aumentar os produtos que vão ser incidentes do imposto seletivo. Não tem outra saída. Fernando, a gente teve também uma ampliação aí do cashback, né? Indo para energia, gás, água e esgoto. Queria que você explicasse primeiro como é que vai funcionar esse cashback, né? O que eles estão chamando de cashback e quais são as consequências. Pois essa situação da carne, para mim, no meu entendimento, ela não deveria ir para isenção. Ela deveria ser incrementada no cashback. Qual é a ideia do cashback? É quem não tem condições financeiras, quem tem um poder aquisitivo reduzido ou baixo, que ele receba de volta o imposto que ele pagar a título de IBS ou CBS. Eu acho que isso aí sim tiraria a regressividade do imposto. Ou seja, ao você jogar a carne para isenção, quem ganha pouco, quem ganha muito, não vai pagar imposto sobre a carne. Isso é regressivo. E, na verdade, quando você faz o cashback, ou seja, você devolve o imposto para as classes menos favorecidas, você está fazendo um programa social. Você está transformando o imposto progressivo. Quem paga mais, quem paga menos, ganha menos. Então, o cashback é exatamente isso. É a devolução daquele imposto, ou seja, do IBS, CBS, incidente sobre aquela operação, devolvendo para as pessoas de classe menos favorecida. E como vai ser isso? Ainda não ficou claro como será, mas o primeiro ponto inicial que estão se divulgando é que vai usar o CAD único, o Cadastro Único do Governo Federal. Ou seja, quem está no Cadastro Único vai ter creditado na sua conta, ao final de um determinado período, os valores de ICMS, de IBS e ISS, incidentes sobre energia, gás, água e esgoto. Ou seja, poderia ter colocado aqui a carne, e aí sim faria um programa social com a carne, mas não foi feito. Ainda tem mais um detalhe falando do cashback. O cashback antes era
a devolução era de 50% da CBS e 20% do IBS. Com a proposta da Câmara Federal, passou para 100% da CBS e manteve os 20% do IBS. Eu continuo dizendo, a conta não fecha. A gente está aumentando os benefícios, não sou contra nenhum deles, mas a conta tem que fechar. Nós temos que, no final, falando só de IBS, nós temos que arrecadar R$1 trilhão. Porque a reforma tributária ela é neutra. O que quer dizer neutralidade? O valor que você arrecada com ICMS e ISS tem que ser o mesmo que vai arrecadar com IBS. Que hoje é R$1 trilhão, é algo em torno de R$1 trilhão. Então, o novo tributo ele tem que ter a capacidade de entregar aos cofres dos estados e municípios R$1 trilhão. Ou seja, a conta está fechada. O problema é que está tirando os pagadores. Quanto menos gente pagando, fica muito fácil entender. Maior é a conta de quem ficar para pagar. Fernanda, esse projeto, a gente, né, como a gente citou aqui no início, ele passou na Câmara e está indo para o Senado. Você vê aí que pode haver sim essa mudança? Você vê os senadores aí engajados para não manter da forma que está, da forma que foi aprovada lá na Câmara? Não tenho a menor dúvida. Isso já aconteceu na época da emenda, a emenda 132, em que saiu da Câmara e foi para o Senado, e o Senado fez assim uma mudança assim, significativa no texto. E é a nossa expectativa. E já no primeiro momento, o relator vai ser o senador Eduardo Braga, do Amazonas, ele já pediu para tirar a urgência. Ou seja, a urgência na tramitação do processo obriga eles a fazerem um parecer em 45 dias. Ou seja, a discussão, o debate acaba sendo minguado, reduzido. Então ele já pediu para retirar a urgência exatamente porque ele quer abrir o debate com a sociedade. E isso ficou muito claro na época da emenda, que o debate no Senado é que levou a uma qualidade maior da nossa reforma tributária. Então, eu tenho muita confiança que no Senado assim a gente vai conseguir fazer um bom debate com os senadores. Tem uma dúvida aqui do nosso ouvinte, o Ramon, Fernando, ele falando justamente sobre um ponto que você até tocou aí, sobre essa divisão do imposto único para a União, estados e municípios. Hoje pagamos várias letrinhas aí que a gente não entende, mas sei que existe essa divisão. Como fica isso? Quem recebe, quem arrecada e como é feita a divisão posteriormente? Perfeito. A pergunta do Ramon é ótima, obrigado pela pergunta. Hoje, realmente, a gente tem uma sopa de letrinhas e N guias. É uma guia para o município, uma guia para o estado, uma guia para a União. Isso vai acabar. Você vai fazer um recolhimento e lá no sistema, depois que você fizer o recolhimento, é que vai fazer essa divisão. Você não vai ter essa preocupação. Você não vai ter essa... Como que eu faço? Para quem eu pago? Não. A simplificação para o contribuinte é muito grande. Não tenho a menor dúvida que o ganho de qualidade em termos de simplificação é absurdo. Você vai fazer um pagamento e lá dentro é que a gente vai fazer a distribuição entre a União, os estados e municípios. Você não vai saber como que isso aconteceu. Você não vai ver, você não vai ter essa preocupação, ok? Tá aí, gente. Fernando Matos, diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato de Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, o Sindifisco MG, falando pra gente sobre esses pontos da reforma tributária, essa simplificação, como que isso impacta na vida das empresas, no seu dia a dia, o que faz diferença no seu cotidiano. Sempre um tema muito importante que vai mexer com a vida de todo mundo e que sim, a gente tinha muitas dúvidas, é sempre bom esclarecer. Fernando, obrigada demais por esse tempinho para bater esse papo com a gente, tirar nossas dúvidas e dos ouvintes também. Eu que agradeço o convite, Carol, João, me coloco à sua disposição. O Sindifisco tem esse papel de lutar pela sociedade e estamos aqui à disposição sempre que precisar. Obrigado. Com certeza a gente vai precisar, já fica aí o convite para a próxima. A gente continua acompanhando tudo que acontece aí nessa tramitação da reforma tributária. Tem dúvidas? Manda para a gente também. É o Central 98, segunda edição, falando dos principais temas, principalmente aqueles que impactam o seu dia a dia.